O tema de hoje aqui no Tal Mãe, Tal Filho é conjugalidade. Você sabe o que é conjugalidade? Qual a influência que a conjugalidade tem dentro da família? Para conversar com a gente, falar mais sobre esse assunto, a psicóloga Aline Rodrigues, hoje comigo aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Bem-vinda, Aline, uma alegria ter você aqui. Muito obrigada, Sheila. Obrigada mesmo pelo convite. Eu já assisti o programa outras vezes pelo YouTube e eu adorei. Ai, que bom! E é uma alegria hoje você poder partilhar um pouco com a gente, conversar desse assunto, né, tão importante, que é a conjugalidade. Eu queria que você desse já essa primeira explanada, né? O que é a conjugalidade? É engraçado, né, que é um termo muito utilizado ultimamente, mas tem gente que nem sabe o que é. Mas a conjugalidade nada mais é, né, de uma forma bem básica, bem clara, que é a construção do relacionamento a dois, de um homem e de uma mulher, né, dentro do matrimônio. Então, essa construção não é uma coisa sólida, separada, enrijecida, mas é esse dinamismo que acontece entre o esposo e a esposa, desta forma de se tratar e construir o que vai ser essa relação dentro deste casamento. Basicamente é isso. E Aline, quando a gente fala, né, nessa questão da conjugalidade, da importância da conjugalidade dentro da família, porque quando a gente pensa família, a gente já pensa o pai, a mãe, né, da realidade também dos filhos, as pessoas que ali vivem dentro daquela casa, aquele ambiente familiar. Quais os pontos positivos, e também a gente pode até destacar aqui os negativos até mesmo, de uma boa conjugalidade ou de uma má conjugalidade, desse relacionamento entre pai, entre mãe, né? E o pai, esse esposo e esposa. Qual a influência disso dentro da realidade familiar? A gente pode trabalhar a conjugalidade com a palavra construção, né? Vamos ficar sempre com essa palavra de pano de fundo, né? Construção. Porque a construção, ela entra no dinamismo, né? Nessa questão dinâmica da vida. Então, vamos pensar a relação dos filhos com os pais, vivendo bem essa conjugalidade. Os filhos são aqueles que estão olhando para essa relação, para essa construção que acontece a dois. Então, muitas vezes, o filho ou a filha está reproduzindo exatamente aquela relação que ele está assistindo diante dos olhos dele. E os pais não percebem. Então, existem pessoas que, assim, o menino, ele trata muito bem as meninas. Mas o que ele está vendo dentro de casa? O pai que respeita a mãe, né? Que está junto, que ajuda essa mãe. Então, naturalmente, esse menino começa a reproduzir isso. Então, viver bem essa relação conjugal, ela vai impactar diretamente na formação da personalidade dos filhos. E das pessoas que estão junto, acaba sendo impactada também, né? Daí a gente pode ver, deixa eu só construir um raciocínio com a menina, por exemplo, né? Então, a menina que está ali assistindo essa mãe, que a mãe tem uma boa relação com o esposo, tem uma boa relação com essa casa. Então, a mulher, ela vê essa mãe desta forma, né? De uma forma suave, de uma forma doce, que ela está vivendo bem essa construção a dois com o marido. A menina automaticamente vai conseguir viver isso bem. E esse é um dos maiores problemas dos dias de hoje. Qual que é o termômetro, né, da conjugalidade? A conjugalidade vai muito mal, porque o termômetro é este. Os filhos estão crescendo, né? Essa geração que está vindo a partir de nós já é uma geração que o homem e a mulher já não sabem construir uma conjugalidade, porque não existe o respeito, né? Por quê? Porque essas crianças assistiram o que dentro de casa? Com esse pai e essa mãe. Então, automaticamente, quando eles crescem, eles não sabem construir a conjugalidade e viver isso de uma forma bonita, de uma forma saudável, né? Então, entra já nas relações adoecidas. Então, o que eles vão construir? Construir um edifício saudável ou construir um edifício adoecido? Vão construir um edifício adoecido.
Daí eu posso puxar um gancho. Sheila, eu gosto de falar, tá? Ai, meu Deus. Pode falar. Aqui você pode falar. E tá, ó, maravilhoso. Pode falar porque eu tô bebendo dessa informação. A gente pode estender isso para as pessoas que moram conosco. E isso é fantástico de observar também. Existem famílias que a mãe teve que morar junto porque já é idoso, porque está doente. Tem família que tem uma funcionária dentro de casa, tem uma pessoa que presta serviço diariamente, ou uma vez na semana, ou 2 vezes na semana. E essa pessoa também, mesmo sendo adulta, porque a construção da criança é mais fácil. Então a criança é como um espelho, né? Ela vive e reproduz, ela vive e reproduz. O adulto, ele começa a ter um olhar de julgamento. Então imagina uma pessoa que tem uma funcionária dentro de casa. O que ela assiste dessa relação do patrão e da patroa dela, vamos dizer assim, né? Dessa construção, dessa relação. Se o que ela estiver assistindo for bom, for saudável, ela vai reagir a favor disto também. E ela vai começar a reproduzir isso. Agora, se o que esta pessoa está assistindo é uma desconstrução da relação, ou seja, um afastamento, ela também vai ou ser contaminada, vamos dizer assim, contagiada com esse mau comportamento, essa má inclinação, essa má construção, ou se ela tiver uma estrutura de personalidade sólida, ela vai conseguir se distanciar bem e ver que isso não é bom. Então, não é só com as crianças, é com todos aqueles que estão à volta. Os funcionários, os amigos, os pais, todos aqueles que vivem, né, ali próximos, eles estão, de certa forma, tendo o contato dessa construção que este casal está tendo. E uma coisa que você falou, Aline, eu achei muito interessante, é a questão do respeito. A gente pega por esse ponto porque talvez ali na parte do respeito é a porta de entrada para quando eu percebo que a minha conjugalidade está mal. Como perceber? Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou bem? O respeito, eu acho que ele diz muito, né, dessa realidade de estar bem ou não estar bem. Ou existe algum outro ponto onde eu posso enxergar e olhar e falar, olha, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, porque nisso, se eu não cuidar, a minha conjugalidade vai por água abaixo. Assim, a gente pode perceber a partir do respeito e a partir do enxergar o outro. Porque uma construção conjugal, a conjugalidade, ela não é feita sozinha, né? Ela é feita a 2. Então eu preciso enxergar aquela pessoa como ela é. E enxergando ela como é, eu passo a respeitá-la. Respeitando essa pessoa, eu passo a admirar essa pessoa. Admirar aquilo que ela tem e que eu não tenho, que falta em mim. E esse também é um grande problema, Sheila, porque o povo hoje acha que é tudo perfeito. O outro é ruim, eu sou boa, né? O outro é imperfeito e eu sou perfeita. E aí, quando se unem, né? Eu não consigo enxergar que essa pessoa, na diferença dela, ela pode ser melhor, não melhor do que eu. Ela é uma pessoa melhor, ela é uma pessoa boa. Dentro da masculinidade dela, dentro da feminilidade dela, ela é boa. E assim respeitar. E respeitando tudo que essa pessoa é, admirá-la. O ponto-chave da conjugalidade é a admiração. Se um ou outro perde a admiração, o negócio vai assim, morra abaixo. Então, por quê? Porque é essa admiração que me atrai no namoro, é essa admiração que me atrai no início do casamento. Não, eu casei com o melhor homem do mundo, eu casei com a melhor mulher do mundo, né? E ali eu estou disposto a construir um edifício lindo com aquela pessoa. Por quê? Porque eu confio, porque eu quero estar junto, porque eu aposto naquela pessoa. Então, quando isso vai enfraquecer, é óbvio que vai enfraquecer. Nós não vivemos no país das maravilhas. Existem as rusgas, né? Existem as dificuldades, existem os problemas, existem aquelas coisas que a gente nem sabia que o outro tinha e que aparece diante dos nossos olhos. Existem as doenças, né? E tudo isso pode enfraquecer, mas eu não posso perder. Isso é
interessante, porque é algo que a gente precisa sempre estar muito atento, né? Tanto o homem contra a mulher, né? Muitos homens também assistem o nosso vídeo, toda semana estão aqui ligadinhos no canal, e ter essa atenção ao outro, né? Esse olhar de admiração, essa palavra muito forte também. E, Aline, a gente sabe que com a chegada dos filhos, né, principalmente quando você falou aí do início do casamento, quando a gente casa, namora, noiva, a gente tem essa admiração, esse desejo de construir uma vida com aquela pessoa, e de repente chegam os filhos. Quando chegam os filhos, a gente percebe essa mudança até mesmo dentro de casa, mudança de rotina, mudança de prioridades, e a chegada do filho causa, muitas vezes, principalmente na mulher, esse voltar-se da mulher para os filhos. E acaba esquecendo, né, o marido, de olhar para o outro, também das necessidades do esposo. Como isso pode ser ajudado e o que também isso pode ser prejudicial na realidade familiar? Nesse dedicar-se, talvez, demasiadamente ao filho e esquecer do esposo, né? Do esposo, da esposa, esquecer dessa construção a dois. Aí eu vou dizer uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas eu vou falar. Existe uma hierarquia que eu não posso perder de vista. Então, a linha de raciocínio, né? Conjugalidade é uma construção, eu não posso perder a admiração e eu não posso horizontalizar determinadas coisas na minha vida, né? Então, eu preciso tratar nessa verticalização hierarquicamente. Então, na relação esposo e filho, quem vem primeiro? O homem. O meu esposo precisa vir em primeiro lugar. Por quê? Segue um raciocínio comigo. O homem, o meu esposo é capaz de me dar um filho, mas o meu filho não me dá um filho. Então, se o meu filho não me dá um filho, automaticamente, quem veio primeiro? O meu esposo. O meu esposo chegou primeiro e ele me fecundou, né? Então, a nossa união gerou aquela vida. Então, não é porque aquela vida veio que agora ela precisa ser prioridade na minha vida, no nosso relacionamento, de forma alguma. Eu preciso continuar respeitando essa hierarquia, né? Nós, mulheres, quando nós nos tornamos mãe, a nossa mãe deixa de ser mãe? Não. Então, não muda essas coisas. Então, quando eu sou mãe, o meu filho, ele vai se tornar uma autoridade sobre mim? Ele vai se tornar uma prioridade? Não. O meu esposo precisa ser prioridade. Por isso que o meu olhar precisa estar voltado para ele. Porque voltado para ele, eu consigo trabalhar bem com essa criança. E a criança precisa disso. A criança precisa olhar para os seus pais e ver que os dois se amam. Que os dois estão juntos. Que a família dele não é uma competição. Que a família dele não é uma empresa. E que a família dele é uma família. E família funciona assim. O pai e a mãe que estão juntos, que são parceiros, que não estão competindo, que não estão pensando em formas diferentes, né? Então, quando a criança é colocada no lugar dela, ela só vai ganhar. E o lugar dela é de filho. E ela não, quando a criança nasce, ela não se torna o meu esposo. É esse cuidado que eu preciso ter. E hoje nós estamos vivendo uma onda, né, que as mães estão correndo muito este risco do extremismo. Ou eu saio de casa, abandono todo esse cuidado da maternidade, do ser esposa e da casa, da família, e vou para o mercado de trabalho, eu trabalho ali 24 horas e eu ignoro toda essa realidade que é minha também. Ou eu entro para dentro de casa e vivo em função disto apenas em função desta criança e ignoro e desprezo todo o resto, né? Então eu preciso trabalhar esse equilíbrio dentro de mim. Se eu não vou trabalhar fora, ótimo! Mas se eu for trabalhar fora, bom também! Eu preciso trabalhar o equilíbrio disso dentro de mim. O que é a minha prioridade? A minha família. Então, eu recebi uma caixinha de perguntas essa semana, onde a mulher pergunta assim: eu sou concursada e o meu esposo está prestando serviço para uma outra cidade, para outros estados. O que eu faço? Então, é uma coisa muito óbvia, né? Não tenho que incomodar o Espírito Santo para dar um discernimento. Não, gente, nem fritar neurônio. Eu tenho apenas que compreender a realidade.
Se eu me casei, eu vou viver junto com aquela pessoa. E o junto é junto mesmo, junto na mesma cidade, junto na mesma missão, junto, assim, como família, né? Então, ou ele vai ter que estar com ela, ou ela vai ter que abrir mão deste trabalho e acompanhar ele. Então, é avaliar qual é a melhor financeiramente, qual das duas vias é melhor financeiramente, qual das duas cidades é melhor para constituir essa família e decidir. Não dá para pensar em uma vida a dois à distância. O que está na moda também, né, Sheila? Está muito na moda. Uma vida a dois à distância. Ele vai, porque ele trabalha, eu também trabalho. E eu vivo isso, gente. Né? Eu sou da comunidade, mas eu sou do segundo elo. Então, eu tenho meu trabalho. Meu esposo tem o trabalho dele. E a gente muda de 3 em 3 anos. 2 anos e meio, né? E eu tenho que largar tudo, juntar minhas trouxas e ir com ele. Se eu quero constituir família com ele, se eu quero viver bem com ele, eu tenho que juntar minhas trouxinhas aí, porque eu entendo que ele é o provedor e que o trabalho dele é o que sustenta a nossa casa. E uma coisa muito interessante, você falando nessa realidade, né, principalmente quando os dois trabalham, como essa caixinha de pergunta que você trouxe, né, da mulher concursada, do homem também procurando em outros lugares, é esse buscar o melhor para a família. Porque também a gente não pode cair no erro, no egoísmo de pensar em mim, na minha vontade, naquilo que eu quero, né, nos meus sonhos, mas esquecer que o melhor para minha família, para o nosso relacionamento, para os nossos filhos, passa por mudanças, né? Então, ter de fato essa comunhão de almas, né? É um exercício diário, com certeza, assim, para quem vive a realidade do matrimônio familiar, é um exercício diário você buscar ter essa comunhão. E eu queria te perguntar, porque o nosso vídeo ele é bem curtinho, é um conteúdo muito bom, muito denso para falar de muita coisa, mas eu queria que você deixasse aqui para nós, Aline, algumas dicas, para quem talvez esteja agora assistindo o nosso vídeo e falou assim, nossa, o meu casamento, a minha conjugalidade não está boa. Por onde devo começar? Quais os primeiros passos eu devo dar para poder, de fato, retomar a minha conjugalidade com meu esposo? Vou dar uma tarefa, que eu sou a mulher da tarefa, Sheila. Fique 15 dias em silêncio. 15, o bom é 30, tá? 30 dias em silêncio é o ideal. Mas se não, ai meu Deus, 30 é muita coisa. Fica 15. 15 dias no silêncio, mas não é o silêncio de ficar muda. É o silêncio de não entrar em embates, não ficar respondendo. A gente sabe o que é esse silêncio, né? E eu dou o nome de silêncio ativo. Por quê? Porque é um silêncio que me move, né? Então, o homem chegou em casa e você tá lá cansado. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, o homem chegou e falou, vai ter comida aqui hoje, não? E eu falei com ele, eu tô morta de cansada, meu Deus, você quer? E já soltou os cachorros dele. É esse silêncio que eu tô falando, né? O homem chegou em casa e falou uma coisa que cresceu dentro de você, a fúria. Silencie. Ai, Aline, mas eu vou morrer. Vou dar um perigo. Não vai morrer, gente. Vai por mim que vocês não morrem, né? Então, comece a silenciar e a observar. O silêncio ativo é isso. É um silêncio que me lança o olhar no comportamento do outro. Comece a observar o cenário, a pessoa, a reação da pessoa, o porquê talvez ela está falando daquele jeito, naquele tom, com aquela grosseria ou sem grosseria. Será que ele está bem cansado do trabalho? Ah, mas eu também estou cansada. Por isso que é um silêncio ativo. Você cala para ver o outro. Comece a observar o outro. Comece a observar o seu esposo. As reações dele, o comportamento dele, o que é próprio dos familiares dele que ele está trazendo para essa casa. Como é que eu vou dizer para ele o que nós precisamos construir nessa nossa relação se eu não sei porque eu não observo? Então, o primeiro passo é esse, observação. Eu preciso calar o meu eu, as minhas emoções, as minhas agitações, para poder observar o outro e observando o outro, assim ter uma condição de conduzir esse casamento e construir uma conjugalidade. Então, o primeiro passo, e assim, ele é salvífico, vou te dizer, ele salva casamento. Porque para a mulher é difícil ela calar,
né? Ela tem uma necessidade de fala, e aí ela se perde nessa fala e ela não consegue enxergar esse outro. Ela enxerga só ela, né? E um outro ponto é tarefa. Faz uma lista. Faz uma lista de todas as qualidades que esse homem tem. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, né? Seja generosa, assim como você é generosa com outras pessoas, né? Que conseguem enxergar tantos pontos positivos. Então, faça uma lista das qualidades dessa pessoa. Daquelas que você admirava e que você ou não admira mais, mas você sabe que aquela pessoa tem. Está escondido. Ou talvez foi eu mesmo que sufoquei isso dentro dele, né? Então, fazer essa lista daquilo que você já admirava e daquilo que você admira hoje, depois de tantos anos de casal, né? Porque isso vai me ajudar a crescer esse olhar de admiração para o outro. Então, tá aí, nessa semana, os nossos internautas, aqueles que nos acompanham toda semana aqui no Tal Mãe, Tal Filho, tem tarefa para a semana. Tem tarefa para 15 dias. Tem. 15 dias de tarefa, 15 dias de silêncio ativo. Se você está precisando, né, retomar, viver de novamente, ver essa conjugalidade frutificar dentro da sua casa, pensando num bom ambiente familiar, viva, busque, né? E a Aline deixou essas 2 dicas pra gente, que eu tenho certeza que se você está precisando, faça na sua casa, você vai colher os frutos. Aline, agradeço muito a sua participação com a gente aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Vamos marcar outros temas, outros assuntos para a gente conversar. Foi muito bom, muito obrigada pela sua presença. Sheila, foi uma delícia. Eu adoro estar aqui sempre, né, com vocês, com a comunidade, né? Para mim sempre é bom estar contribuindo com aquilo que eu posso, né? Estou sempre à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. E você que gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, envie para o pessoal da sua família, envie no grupo da família lá da sua família, envie lá, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas também por esse conteúdo, né, que é tão necessário hoje para as nossas famílias e para os casais. Deus abençoe você, uma excelente semana. Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente aqui no canal da Canção Nova. Tchau, tchau.